A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Bom dia, meus amados irmãos, neste domingo pela manhã, dia que nós chamamos de o Dia das Mães, e já queremos aqui, como pastor da igreja, estender os nossos parabéns a todas as mamães que podem estar nos assistindo, com as nossas orações, com as nossas súplicas a Deus, para que vocês sejam abençoadas. Ser mãe é algo inexplicável, né? Na verdade, faltam palavras humanas para descrever a mãe quando ela é verdadeiramente uma mãe. Meus amados, mais uma vez estamos ainda, através desse processo do culto online, esperando, o momento correto, o certo de nós voltarmos. E eu já quero fazer uma comunicação, então, aos irmãos. Nós queremos usar as duas últimas quartas-feiras deste mês de maio para voltarmos aos cultos presenciais, inicialmente nessas duas quartas-feiras. Conforme a coisa for caminhando, a gente pode, de repente, já no primeiro domingo de junho, fazer também esse retorno, ainda obedecendo às restrições que nos são impostas, pela lei. Nós temos que ter um número reduzido de pessoas aqui, os bancos estão separados, para que as pessoas se sentem separados, o uso de máscara durante todo o culto. Nós agora temos um bom número de membros da igreja já vacinados, e isso, de certo modo, cremos, há de facilitar esse retorno dos irmãos. Mas preciso da manifestação do conselho de administração da igreja, Não vou voltar simplesmente por vontade minha, do pastor. Então, eu estou pedindo que os irmãos do conselho de administração entrem em contato comigo, dê a sua posição, a sua opinião. Eu acho que sim, eu acho que não, E os membros da igreja também que puderem fazer isso, através da nossa mídia, os irmãos façam, para que o pastor esteja consciente de que está pisando firme, no chão, porque está tendo e recebendo o apoio dos irmãos. Então, a ideia é essa, as últimas duas quartas-feiras deste mês, e talvez, então, no primeiro domingo de junho, a gente pensa em retornar também aos domingos, tá? Mas, para isto, de qualquer forma, eu preciso de um retorno dos irmãos. Estamos no mês da família, esse mês teve a sua abertura no domingo próximo passado, e nós tivemos a direção daquele culto com um casal. Desta feita, um outro casal da igreja vai estar na direção dos nossos cultos, tanto o de manhã quanto o culto vespertino. Nós, então, queremos passar a direção do mesmo aos nossos irmãos. Então, bem-vindos. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Desde já, feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja. Bom dia, queridos, bom dia, amada igreja. É muito bom estar aqui com os irmãos, Mesmo que ainda de forma virtual, mas a gente sente muita saudade da igreja e poder estar aqui com os irmãos, matando um pouquinho da saudade que nós estamos, É muito bom. Creio que logo nós estaremos nos reunindo novamente. Deus tem nos orientado, nossa igreja tem tomado as devidas precauções, isso é muito importante. Então, eu creio que em breve nós poderemos estar juntos de novo. Quero também já parabenizar as mamães da nossa igreja, esse dia tão especial, esse ano ainda, muito diferente do que nós costumamos, Não vamos poder estar ainda reunidos com nossas mães. A minha mãe já tomou a vacina, a mãe do Danilo também, mas ainda a primeira dose a gente está com bastante cautela. Mas louvo ao Senhor, porque durante esse tempo todo de pandemia, que nós estamos vivendo, Deus tem nos guardado, Deus tem tido misericórdia na nossa família. Então, mais uma vez, parabéns a todas as mamães, a minha mamãe especial, mamãe do Danilo. E vamos passar agora para o texto de introito. O culto de hoje tem por tema: Mães que praticam a fé verdadeira geram frutos a Deus. Vamos ao texto de introito, que está em 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como
ou serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Hino congregacional, HCC 401. É bom rever alguns irmãos, Eveline, Danilo, bom revê-los, Davi, sua esposa, mamãe da Aline e Tiago Vaz, bom revê-los, o irmão da Aline também que está aqui. E queria mandar um grande beijo para todas as mães da nossa igreja, todas as mães que estão nesse momento participando deste culto, participando. É muito bom lembrar da minha mãe, é muito bom. E eu acredito que a igreja e as mães aqui da igreja também, enfim, sejam muito abençoados. O meu desejo é que vocês sejam muito abençoados por Deus na condução e na tarefa que vocês têm de conduzir os seus lares, conduzir seus filhos nos caminhos. E eu quero mandar um beijo grande, aí, maior do que todos que eu já mandei, para minha querida esposa, porque ela tem sido a mãe, para mim, um exemplo de mãe. Deus não podia ter colocado ao meu lado mulher mais especial. Logo de manhã, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, de 1 a 3. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Confissão. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm,
orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Momento de oração, pastor Valdemir. Vamos prosseguir, irmãos, como temos feito, fazendo enunciados que os irmãos transformam os seus pedidos ou as suas preces diante do Senhor. Sejamos agradecidos. Agradeçamos porque estamos vivos e tendo condições de assistirmos aos nossos cultos online. Agradeçamos porque estamos vivos e temos tido o pão de cada dia. Agradeçamos porque estamos vivos e pela esperança que nós temos em Jesus Cristo. Agradeçamos por nossa igreja que está tendo recursos para manter seus compromissos, graças à sua participação, meu irmão, à sua participação, minha irmã, a sua lealdade à sua igreja e a sua fidelidade a Deus. Sim, há vários membros da igreja se sentindo ansiosos para retornar aos cultos presenciais. Precisamos decidir sobre isto, mas sempre sob a orientação do Espírito Santo. Temos sempre de pensar em nós, mas nunca deixar de pensar nos outros. Do fundo do coração, da alma, peçamos: Senhor, olha pela tua igreja, dá-nos tua direção, tua orientação para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, nos ajudando a vencer esta escuridão. Ajuda-nos a não ficarmos na preocupação conosco mesmos, indiferentes ao que neste mundo, neste bairro, em nossas casas, estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados. Se você é um deles, meu irmão, se você é uma dessas pessoas, minha irmã, lembre-se da promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos e os políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. O Senhor Jesus diz que a casa dividida não subsiste. Senhor, nossa nação está dividida. Oremos para que o pecado da divisão por interesses próprios, por benesses deste ou daquele segmento, receba combate. Oremos para que esta divisão perca a força. Olha, Senhor, os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade ética, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas,
sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Senhor, o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas, desrespeitadas. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, mas que se juntam aos que nos hospitais e centros de saúde salvam vidas colocando as suas em risco. Obrigado, Senhor, por aqueles que na Tua igreja fazem acontecer os fatos do Teu reino neste mundo. E ouve-nos agora quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pelos pais e mães de oração, irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar, pela juventude da igreja que assumiu responsabilidade, por jovens específicos, para que eles não desistam disto, né? Não há tempo para terminar isso. Mas às vezes a vontade de desanimar aparece, né? As dificuldades, problemas tantos, que eles recebam estímulo do Espírito de Deus e continuem nesse ministério, irmãos, porque isso já está abençoando a igreja. Nós já estamos vendo o que está acontecendo já com os nossos jovens, por causa, com certeza, dessas orações. Vamos orar pelos nossos enfermos. Nós temos uma lista de enfermos, ela é bastante grande. Então, conforme a letra que começa o seu nome, você vai encontrar uma lista de membros da igreja, pessoas não membros da igreja, doentes de Covid, doentes de outras doenças, e que contam com as nossas orações. Talvez você já tenha isso na cabeça, talvez você botou isso numa listazinha, num caderninho, ou deixou no seu celular. Aproveite agora essa oportunidade, vá ao seu grupo e coloque esses nomes mais uma vez diante do Senhor. Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia em favor do teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo no Egito. Os irmãos podem abrir os seus olhos para acompanhar o slide com as informações que estão aí nesse slide, à medida que os irmãos vão ouvindo as nossas informações. 4 são os países que visivelmente lutam para serem olhados como a nação líder do Islã. A Arábia Saudita, líder natural, porque em seu território nasceu Muhammad, ou Maomé, o criador do Islã, e aonde estão as 2 cidades mais sagradas do islamismo. Mas há também o Egito, o Irã e a Turquia. A Indonésia, apesar de ser o mais numeroso país islâmico do mundo, não tem o background histórico dos países já citados, que na verdade sonham em restaurar antigos impérios que em suas terras existiram.
O Egito sonha em restaurar o Império Alexandrino, o Irã restaurar o Império Persa e a Turquia o Império Otomano. Restaurações, é claro, sob o prisma agora da religião islâmica. O Irã tem contra si o fato de que o seu islamismo é o xiita, quando a maioria dos muçulmanos do mundo está ligado ao islamismo sunita. Mas o Egito tem a seu favor por ser o país considerado o mais bem educado em termos de teologia islâmica. Seu seminário internacional para preparar líderes islâmicos recebe alunos de mais de 100 países para se prepararem de forma moderna no islamismo. E é claro que isso interfere na visão do Egito em relação às outras religiões. O Egito tem 104 milhões de habitantes que falam oficialmente o árabe, mas o país tem outras 27 línguas. A população é contada como islâmica em 88,8%, vindo em seguida os cristãos chamados de ortodoxos coptas. Na verdade, a grande maioria dos cristãos no Egito, quer sejam ortodoxos, protestantes ou católicos, são de cultura copta, que dizem era a antiga raça do Egito, descendentes dos faraós. Os cristãos fora desta comunidade copta são muito poucos. De uns tempos para cá, a hostilidade no Egito para os que são cristãos tem aumentado muito, porque o governo tem uma lei que determina que qualquer casa de culto não islâmica, para ser construída, reformada e usada, precisa da permissão da comunidade local, que na grande maioria das vezes é muçulmana. A construção, reforma ou mesmo o aluguel de um espaço para uma igreja cristã é praticamente impossível. Igrejas cristãs estão sendo incendiadas e demolidas, bem como também residências de cristãos ou lojas por grupos de muçulmanos radicais, além de ataques a pessoas e cristãos que têm sido feitos constantemente. Tais atos dificilmente contam com alguma ação da polícia que se possa chamar de efetiva. Normalmente, a polícia local costuma explicar o vandalismo contra os cristãos como uma reação a algum tipo de desrespeito dos cristãos para com os muçulmanos. A conversão ao islamismo é vista na lei egípcia como apostasia, e por isso a conversão do egípcio árabe, que até tem acontecido, pode se transformar em fontes de sofrimentos, como perda de emprego, expulsão da família, divórcio, perda da guarda dos filhos. Daí existir também no Egito os chamados criptocristãos, pessoas que se convertem, mas que não se revelam, continuam aparentemente sendo muçulmanas. São cerca de 25 mil essas pessoas, na maioria convertidos à fé evangélica, mas existem também entre eles os que se tornam católicos ou ortodoxos. Seja como for, tem havido crescimento do cristianismo em terras egípcias, embora das 41 etnias que formam a população do país, 12 delas não têm nenhum cristão. O número de 18 milhões de membros falado pela Igreja Ortodoxa Copta do Egito é exagerado. O número apresentado em nosso slide de ortodoxos é considerado correto. A Igreja Evangélica Copta, nome da Igreja Presbiteriana no Egito, a maior denominação evangélica e ou protestante do país, vem passando pelo que se pode chamar de avivamento, com centenas e centenas de pessoas se convertendo, inclusive alguns muçulmanos, e a denominação mais do que dobrou em número de membros nesses últimos 3 anos. A obra batista começou em 1931, através de um egípcio copta que se converteu, e no slide os irmãos têm a fotografia da primeira igreja batista do Cairo. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos egípcios, né? Parece tão longe, tão distantes, mas nós somos uma família só. E nesse momento é importante que as nossas orações cheguem ao trono da graça, pedindo por eles. Sabe por quê, irmãos? Eles contam com essas orações. Eles dizem, quando nós os visitamos, ainda bem que vocês estão orando por nós. Estamos? É uma responsabilidade muito grande, irmãos. A família do Senhor é uma só. Quando machucam o nosso irmão na fé num país, estão machucando Jesus Cristo e assim nos machucando. Então, nesse momento, peça pela Igreja de Cristo no Egito, não importa a denominação que ela tem,
Nosso momento missionário, nós temos também um momento de oração do nosso Conselho de Missões, quando temos informações sobre parceiros e parcerias missionárias da igreja. Nosso ministro de música está informando que esse momento vai ficar, então, para a noite. Nós teremos agora, queridos, a apresentação de bebê. Helena Martins de Souza. Antes de papai e mamãe e os avós e mais parentes que queiram subir aqui, porque há espaço, desde que vocês fiquem, não é? Separados. Eu vou dar uma palavrinha rápida sobre isso, para não cansar vocês e correr, porque eu sei que ela já está reclamando. Eu sempre dou essas palavras, irmãos, nesse momento que nós chamamos de apresentação de bebê. Que fique claro que essa é uma apresentação à igreja, não é? Não é uma apresentação a Deus. Porque antes de Helena nascer, Deus já conhecia Helena, não é? Para Deus não há passado, nem presente e nem futuro. A apresentação é, então, a nossa comunidade. Quando os dois papais, papai e mamãe, são servos do Senhor, a gente chama também esse momento de consagração, não é? Porque papai e a mamãe, que servem ao Senhor Jesus Cristo, podem consagrar os seus filhos, filhinhos ao Senhor. Mas sempre, irmãos, explicamos àqueles que estão ao alcance, agora, por causa do nosso sistema, da nossa imagem e da nossa voz, mas que porventura não sejam batistas ou não façam parte de uma comunidade evangélica, que nós, como cristãos evangélicos batistas, nós não praticamos o pé do batismo, ou seja, o batismo de bebês. Não batizamos as criancinhas, porque entendemos que o batismo é produto de uma profissão de fé. Você pede para ser batizado mediante a sua adesão a Jesus como Senhor e Salvador absoluto. Mas que fique claro, meu querido amigo e amiga, que estas palavras não significam desrespeito à sua fé, desrespeito à sua crença, né? Porque o direito de crer diferente é um direito sagrado. E como batista eu aprendi isso desde 8 anos de idade, porque eu sou batista desde 7 anos de idade, né? E o meu primeiro pastor ensinava muito isso, respeitar a crença dos outros, por mais diferentes que elas sejam nossas. E nós estamos usando essas palavras como uma explicação, sem querer com isso faltar, como eu disse, com o respeito. Mas precisamos dar, não é? Para que a coisa fique bem compreensiva. Nós não temos preocupação com o destino dos bebês. Normalmente, as comunidades cristãs que batizam crianças é porque dão ao batismo um valor sacramental. Segundo eles, o batismo regenera, o batismo perdoa os pecados, o batismo faz a criança se tornar filho ou filha de Deus. Nós cremos que só Jesus Cristo pode fazer isso, mas as crianças, por aquilo que Jesus fez quando tomou as crianças nos seus braços e disse, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus, nós já entendemos que a criança, enquanto criança, ela faz parte do reino de Deus. A criança nasce fazendo parte do reino de Deus, e aí não importa quem são seus pais, não importa a religião na qual ela nasceu, por ser criança, como criança, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, ela faz parte, enquanto for criança, do reino de Deus. E o trabalho do adulto é não impedir que depois, nessa continuação, ela possa fazer parte já, por livre e espontânea vontade, deste reino. Então, não nos preocupa o destino da criança enquanto criança, porque, nesse aspecto, ela já está no reino de Deus. O que nós fazemos agora, então, é consagrá-la, é pedir que o Senhor abençoe a criança, porque os nossos pais na fé sempre fizeram isto, né, e nós repetimos isso, entendendo esse momento como um momento de muita solenidade, mas, ao mesmo tempo, de muita alegria. Dito essas palavras, não sei se vamos cantar primeiro? O hino congregacional tem parte especial. Então vamos. É agora, Tiago.
Se você preferir que eles venham para cá, a gente Você pode chamar, tá bom? Se você... Aí a gente vem para cá. Nós pode chegar, nós vamos sair, pegar mais espaço a vocês, tá? Podem ficar aqui à vontade, só porque evitar ficar juntinho. O Senhor é bom e um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa passagem está aí no profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Essa música que eu vou cantar agora, eu a compus para essa situação, para essa oportunidade de apresentação da nossa filha aqui aos irmãos, à igreja. E durante o tempo que eu levei para compor, nós passamos por momentos contrastantes, de maneira que ela serviu a mim como um chamamento a confiar em Deus. E essa mensagem que eu gostaria de passar para os irmãos também. Que confiem em Deus e que Deus é bom o tempo todo. É preciso confiar em Deus, de olhos fechados se jogar para ver que o nosso bem vem dele. Aconteça o que acontecer, é preciso quebrantar meu eu. Hoje digo que aprendi, enfim, a esperar naquele que conhece desde o início o fim, o alfa e ômega, sabe o que fazer para o bem daquele que o ama e deseja o seu querer. Meus sonhos e vontades não devem ditar minha fé, pois importa adorá-lo pelo que Ele é. E Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo e em todo tempo. Deus é bom. O alfa e ômega sabe o que fazer para o bem daquele que o ama e deseja o seu querer. Meus sonhos e vontades não devem ditar minha fé, pois importa adorá-lo pelo que Ele é, porque Ele é o Criador, Salvador e Consolador. Em Deus a vida abundante, de onde vim e para onde vou. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo e em todo tempo. Deus é bom. Amém.
Parabéns, Thiago, parabéns pela inspiração dada por Deus e você transformar isso em canção e trazer isso até nós. Vamos louvar juntos, igreja, com o hino 607 do Inário para o culto cristão. A menina que vai ser. Que virá a ser então esta menina, Lucas 1:66, o que virá a ser esta criança, Lucas 1:66. O menino que vai ser, vai ao mundo escolher, será servo de Jesus, pregará de Cristo a cruz, será servo de Jesus, pregará de Cristo a cruz. E a menina que vai ser, vai ao mundo pertencer, servirá com muito amor ao seu Deus e seu Senhor, servirá com muito amor ao seu Deus e seu Senhor. Tudo vai só depender de cumprirmos o dever de ensinar, amar, orar e viver vida exemplar, de ensinar, amar, orar e viver vida exemplar. Quero chamar, então, o nosso casal, Tiago e Aline, para ficar aqui perto do pastor. Helena quer dizer tocha de luz, luz. Está bem, um nome bem significativo, não? É. Meus dois amados irmãos em Cristo, o propósito maior de Deus para com esta criança é que ela se torne herdeira da sua glória em Jesus Cristo. Nós não geramos crianças para perdição eterna, nós geramos crianças para salvação, não é? Vocês, então, além de apresentarem a Helena à Igreja de Jesus Cristo, aqui, denominada Batista, no Parque São Basílio, vocês também desejam dedicá-la solenemente ao Senhor? Amém. Como pais que declaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, vocês prometem que vão instruir Helena nos caminhos do Senhor? Sim. Como pais que declaram seu amor a Jesus Cristo, vocês estão dispostos a fazerem tudo o que estiver ao alcance de vocês para que na idade apropriada Helena receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto e participe da comunhão do povo de Deus? Sim. Agora mais difícil. Vocês estão colocando Helena à disposição de Deus para a sua obra? Sim. Mesmo que Deus mande ela para a China, para o Vietnã. Sim, Sim. sim. O jeito é só ir no aeroporto, né? Chorar. Sou segurança dela. É o jeito. Muito bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você estenda a sua mão, vire o seu rosto e te dê a paz para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos pegá-la. Ela está bem vivinha, bem arteira.
Opa, vamos ver agora se eu tiver menina. Ó, esse daqui é Helena. Oh, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe. Parabéns. Depois a gente vai preparar um certificado. Os irmãos aí nas suas casas agora vão impetrar a bênção sobre ela, tá? Repetindo aquilo que o pastor disse para vocês. Todos vocês estendam as suas mãos. Fica aqui o casalzinho, aqui, ó, na frente de todo mundo. Isso. Está pegando bem? Ok. Estendam suas mãos e repitam com o pastor o que eu vou dizer. Helena, que o Senhor te abençoe e que as mãos do Senhor acompanhem você por toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem, aí nas suas casas, podem bater palma, que nós vamos bater aqui. Aqui, está aqui o certificado. Tem que assinar, né? Depois eu assino. Vou botar o nome dele. Deus abençoe. Parabéns, hein? A gracinha. Ufa. Proclamação e edificação. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmos 92, 12 e 13. Agora teremos a celebração da palavra com o pastor Valdemir. Vamos compartilhar, irmãos, da leitura que está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. O tema da nossa reflexão nesse Domingo das Mães é do amor que nos tira o medo. Leia conosco você que está em nossa casa, na sua casa, nos acompanhando, quer pelo celular, pelo CP do computador, enfim, por outros meios da mídia, né? Em casa ou fora de casa. Há pessoas que às vezes me dizem que só podem assistir o culto, às vezes andando, né? Paciência, mas pelo menos está assistindo, está fazendo com que a igreja continue sendo o corpo vivo de Cristo. Vamos ler. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Os casamentos, desde que começam, ou já quando passam dos 50 anos, são celeiros de histórias que emocionam, que às vezes entristecem, porque infelizmente muitos casamentos têm histórias trágicas. Sempre há os que têm histórias engraçadas e também histórias que até poderiam não ter um final feliz, mas para as quais, felizmente, houve um final feliz. Uma dessas histórias que poderiam ter tido um final ruim, mas que acabou, felizmente, tendo um final bom, aconteceu na África do Sul, no dia de um casamento, quando ainda não existia a internet, não existia o celular. Jovens, quando ouvem falar nisso, têm uma dificuldade enorme, né, de imaginar isso. Ontem eu estava rindo com meu neto, tentando explicar a ele que no meu tempo de criança a televisão era preta e branca. Não era cores ainda. Ele não conseguia entender. Eu peguei a televisão ainda ali por volta de 54, 55, preta e branca. Depois é que foi chegando a cor. Na cabeça dele, ele não consegue imaginar como é que era isso, né? Era costume, então, nessa época, nesse tipo de situação, se enviar aos noivos um telegrama que, se possível, de preferência, chegasse no dia do casamento. Não os telegramas para os quais se usa a chamada hoje loja virtual dos Correios, mas aqueles telegramas que eram mensagens enviadas através de um aparelho de comunicação que os Correios tinham, que eram passadas, então, para um papel especial,
com as mensagens que, de forma a mais rápida possível à época, pudessem ser enviadas aos destinatários. Nos meus tempos de mocinho, recebi telegramas com 3 dias, um pouco mais tarde já se tornava comum recebermos os telegramas já no mesmo dia, né? Dependendo das cidades nas quais eles eram enviados, das quais eles eram enviados. Havia telegramas que eram entregues bem tarde da noite, às vezes de madrugada. Em alguns lugares do mundo, como a Bélgica, o WhatsApp tornou os telegramas completamente dispensáveis, ainda que eles existam em outros lugares e, como eu disse, em determinadas circunstâncias. Talvez tenhamos aqui na igreja, dos irmãos que estão na congregação em casa, nos ouvindo, alguns casais que podem se lembrar disto, de terem recebido no dia do seu casamento um telegrama de um parente, de uma pessoa amiga, parabenizando-os. Bem, foi o que aconteceu a um casal que estava se casando na África do Sul. De uma pessoa amiga, o casal, que era cristão, recebeu o noivo um telegrama e a noiva um outro telegrama. E quem enviara os telegramas foi um amigo e irmão em Cristo, que, desejando impactar a mensagem, escreveu no telegrama o seguinte: com minhas orações, leiam antes de entrarem na igreja. 1 João 4:18. Esse 1 era a primeira, né, se referindo à primeira carta de João. Ou seja, o texto que nós lemos para os irmãos. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Acontece que o funcionário dos Correios que recebeu a mensagem dos telegramas, quando datilografou, não digitou, tá? Porque ainda não havia PCs e nem laptops. Ou seja, quando ele bateu na máquina de escrever o que recebeu para reproduzir os 2 documentos, o que ele fez? Ele omitiu o 1. Não sei se ele não viu, se não percebeu. Ele não escreveu 1 João 4:12, escreveu João 4:12. De modo que chegou aos noivos as mensagens que ele colocou. Com minhas orações, leiam antes de entrarem na igreja. Com minhas orações, leiam antes de entrarem na igreja. João 4:12, 4:18, não 1 João 4:18. Porque tanto a noiva quanto o noivo tinham um grande apreço por este amigo, arrumaram logo um tempinho, apesar da correria dos preparativos, para ler o texto recomendado pelo amigo e pelo irmão em Cristo. Abriram a Bíblia, portanto, mas não na 1 de João 4:18, mas no Evangelho de João 4:18, aonde, assustados, leram o que Jesus dissera à mulher de Samaria: você teve 5 maridos, e o que agora você tem não é o seu marido. Imagine, irmãos, a confusão na cabeça do noivo, ao ler o que ele achava for um aviso do seu amigo sobre a sua noiva. Imagine a confusão na cabeça da noiva, achando que estava sendo acusada injustamente de uma vida promíscua. Felizmente, uma das pessoas que estava trabalhando nos preparativos da festa, assíduo leitor da Bíblia, na confusão, pegando o papel do telegrama enviado à noiva, conhecendo a noiva, conhecendo também quem enviara o telegrama, raciocinou: não, isto foi um engano. O fulano não faria isto. E aí ele ficou repetindo: João 4:18, João 4:18. Não será a 1 de João 4:18? E ele pegou a 1 de João 4:18 e esclareceu toda a situação. Abrindo a Bíblia, entendeu o que acontecera, convenceu a noiva do engano, que foi um erro de cópia. Como o noivo morava próximo, alguém foi à casa dele, encontrou ele pálido, sentado na poltrona, e foi logo dizendo: foi um erro de cópia, o texto não é João 4:18, é 1 de João 4:18. E aí eles se casaram e foram felizes para sempre. E felizes, meus irmãos, nós somos. Felizes somos quando nos achegamos a este versículo, que eu chamaria de mágico, no bom sentido da palavra, aplicando-o ao nosso dia a dia, aos nossos casamentos, às nossas vidas familiares. No amor não há medo, pelo contrário,
o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. João, o presbítero, usou para amor a palavra agapel, que nós sabemos tem um significado muito importante, porque o amor descrito por esta palavra na Bíblia é o amor que tem o poder de afastar aquele tipo de medo que é produzido tão somente por nossas naturezas humanas caprichosas e que é o amor de conquistas porque tem origem no próprio Deus. Este é o amor com que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, Deus na pessoa do Filho, para nos dar a vida eterna e que por ser eterna, tenho dito e repetido, começa aqui. Então creiamos neste amor, por causa do qual não há mais o medo, não há mais o medo da perdição eterna. Não há mais o medo de sermos condenados por causa dos nossos pecados. Neste amor que João chamou de perfeito, então não há mais o medo. Não há o medo de estarmos sozinhos neste mundo para enfrentarmos, por exemplo, as ameaças desta pandemia, desta praga que nos cerca. Neste amor não há mais o medo. Não há mais o medo de achar que nós temos de enfrentar sozinhos os desafios da vida, sozinhos, sozinhas, porque não estaremos sozinhos. Não estaremos sozinhas, mercê às nossas limitações, para trabalhar, por exemplo, com as disfuncionalidades da família. Para trabalhar com o marido irresponsável, quiçá violento, doente. Da esposa cabeça de vento, que não consegue enxergar além do umbigo, ou porque também está doente. Dos filhos rebeldes que se acham injustiçados pela vida, pela sociedade, e que sabem tudo, eles sabem que acham tudo, sabem tudo da vida, e aí querem fazer a vida do jeito deles. E aí muitos são os que não querem estudar, não querem trabalhar, e se entregam aos vícios e aos pecados. Mas é verdade, também há filhos doentes. Não estaremos sozinhas para lidar com pais que de repente podem ser chamados de qualquer coisa, menos de pais, ou que também estejam doentes. Não. Não estamos sozinhos quando nós cremos no amor de Deus que em Jesus Cristo, por amor a nós, superou os sentimentos humanos do pavor, quando no Getsemane disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Nessa decisão do Senhor Jesus no Getsemane por amor, nós temos a realidade que nos faz aprender que o amor que nos afasta do medo, não do medo natural. Já houve aqui duas mensagens nesse período de pandemia sobre o ter medo, e se explicou muito bem, né, que há um medo natural que não tem, é como você até não ter, porque esse medo lhe ajuda, não é? É o medo que dá a você de passar por um lugar ermos, escuros, sem luz. É bom que se tenha medo disso, né? Para não se arriscar a ser assaltado desnecessariamente. É um medo que às vezes tem que se ter de tomar determinados cuidados, como, por exemplo, na época atual, de pôr álcool na mão, de lavar as mãos. Não é? Esse medo, ele faz parte da vida e é até bom. Mas há um medo, irmãos, é aquele medo lá que o salmista diz, né? O pavor da noite, que são medos imaginários. Não lhe fará mal a lua, nem a noite. Está escrito lá e a gente, o que é isso? Significa o medo não natural, aquele medo que existe produzido pela sua imaginação. E os irmãos sabem que medo produzido por imaginação é um caso sério. Né? Eu me lembro do meu tio me contando uma história. Toda vez que ele voltava do serviço, ele precisava passar em frente ao cemitério do Murundu. O cemitério do Murundu é um que fica lá em Realengo, que naquele tempo não tinha muro. Né? Então você passava e inevitavelmente você tinha que ver lá as sepulturas. E ele disse que quando passou em frente ao cemitério, começaram a vir logo aquelas histórias, né? Principalmente que quando somos crianças nós ouvimos. E ele disse: quer saber de uma coisa, eu vou apressar o passo aqui, porque quanto mais cedo eu estiver longe desse negócio. Só que ele disse que começou a andar e perceber que conforme ele andava, havia, parece que alguém caminhando atrás dele. E ele olhava para trás e não tinha ninguém.
E ele aí apressou os passos e o negócio aumentou mais ainda. E ele começou a correr e o negócio... E ele, desesperado, olhou para baixo. Quando viu, a aba da calça estava batendo uma na outra, não é? E dava a impressão que tinha alguém seguindo. Medo imaginário que faz e que leva você a esse tipo de coisa. Mas neste amor, irmãos, o amor que nós temos por causa do que Jesus fez por nós, por causa daquilo que Jesus é por nós, esse amor nos leva a vencer esse tipo de medo. Tão tenebroso o momento que Jesus viveu após o Getsemane, na cruz do Calvário, foi um momento tão tenebroso que a terra escureceu, como que envergonhada pelo que estavam fazendo ao amor de Deus que se fez gente. E naquele momento do jardim do Getsemane, como um ser humano, ele tem medo. Ele sabe o que lhe vai acontecer e ele tem medo do que está para acontecer. Por isso apela para o socorro de Deus, mas diz: Senhor, contudo seja feito a tua vontade, não a minha, porque o amor era mais forte daquilo que ele sentia e o levou a mais uma vez se colocar sob a submissão do Pai, como um ser humano que era. Nunca deixou de ser Deus, mas era perfeitamente ser humano, e por ser perfeitamente ser humano, passava também por essas situações. É esse amor, irmãos, que nós herdamos, é esse amor que herdamos, mamãe, nesse dia chamado de Dia das Mães, mesmo que esse dia não esteja sendo prazeroso, sabe Deus e você por quê. Mas é esse amor que herdamos, papais, quem sabe angustiados com as dificuldades trazidas por essa pandemia afetando os seus ganhos. Mas é esse amor que herdamos, filhos, filhas e filhos, quando vocês se sabem amados, amadas, ou filhos e filhas que, como diz a canção, são filhos sem rumo, sem teto, carentes de amor, e aí precisam ser amados. Lembremos sempre o que afirma esse versículo 18, não há medo no amor. Sabe de uma coisa, mamãe? Há perguntas que nunca deixaram de ser feitas, que continuarão sendo feitas. Aquela de Pedro, por exemplo. Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Porque ainda hoje perguntam quem é Jesus. Afinal de contas, quem é este Jesus? E aí você, mamãe, tem uma responsabilidade muito grande. Porque se deve, em grande parte, a influências que as mães têm na formação do conceito, do caráter dos seus filhos, se deve, em grande parte, o poder ensiná-los sobre esta resposta. Já desde pequenininhos. Nesse dia em que se homenageiam as mães, então queremos lembrar esse poder decisivo e formador que Deus deu a você, mamãe, para que você use e transforme a vida dos seus filhos e filhas. Quem não conhece a história de Susan Wesley, a mãe do grande John e Charles Wesley, os criadores da Igreja Metodista, do que esses dois homens fizeram para a história do cristianismo em todo o mundo, especialmente na Inglaterra, porque foram as mensagens de John Wesley que evitou que a Inglaterra repetisse o que aconteceu na França, a famigerada Revolução Francesa, de qual falam tão bem, mas que fez tantas tragédias, tantas misérias. Foram as mensagens de John Wesley na rua, porque de repente ele se viu proibido de pregar nas paróquias anglicanas, foram as suas mensagens na rua que mudou, porque elas chegaram ao parlamento da Inglaterra e mudou a vida da Inglaterra. Então, que o Senhor Jesus ajude a você, mamãe, a avaliar a importância que você tem de mãe e que o Espírito Santo, com toda a sua sabedoria, ajude você a não só ter gerado seu filho, mas fazer com que o seu filho seja gerado também espiritualmente quando deixar de ser criança e precisar tomar a sua própria decisão ao lado de Jesus. Mas é esse amor, o amor no qual não há medo, que nós herdamos através da graça de Deus em Jesus Cristo, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador absoluto, é este amor que nós recebemos para não ter medo. Para que não tenhamos medo de Deus nos deixar,
para que não tenhamos medo de Deus nos rejeitar, de Deus de repente dizer amanhã, não, hoje eu não amo mais você. Porque, meus amados e amadas, mesmo em nossas limitações humanas, quando nós nos entregamos a esse amor de Deus em Cristo, nós vamos aprender que tal amor tem a ver com as nossas decisões, que precisam ser trabalhadas por amor a Ele, Jesus, e que o amor, mais do que um sentimento, é um ato trabalhado, exercitado, para às vezes nos contrariar naquilo que nós achamos os nossos direitos, mas para chegar aonde que o Senhor quer que nós cheguemos, a ponto de sermos conhecidos pelo amor que devemos ter uns para com os outros, porque isso é que Jesus diz, vocês serão conhecidos pelo amor que vocês vão ter uns para com os outros. Então, mamãe, nesse Dia das Mães, em nome do amor que vem de Deus, que está em Deus, repito, pensem em seus filhos, olhem os seus filhos, não apenas como seus filhos, mas como filhos e filhas que Deus deu a você. Em nossas famílias, meus amados, que tal esposas, que tal vocês esposas, em nome do amor que vem de Deus, que está em Deus, olharem para os seus maridos, e não vê-lo tão somente como maridos, mas cada uma de vocês poder olhar o seu marido como o marido que Deus lhe deu. Que tal nós, esposos, em nome do amor que vem de Deus, que está em Deus, olharmos as nossas esposas e não vê-las tão somente como esposas, mas cada um olhar para a sua esposa e vê-la como a esposa que Deus lhe deu. Sim, os dias são difíceis. Talvez haja pouco tempo para o romance, porque as pressões da vida nos querem derrubar ou até já nos derrubaram, mas quando o Senhor Jesus diz, deixo para vocês a minha paz, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo, eu deixo para vocês o meu amor. Esse amor especial, o amor que conquista todos os medos, porque vem de Deus, tem a ver com Deus, mas não desse Deus que vive lá no céu para muitos, né? Sem se importar com a gente, mas desse Deus que em Jesus Cristo, Senhor e Salvador absoluto, se fez e se faz Deus com a gente. E aí é o amor que transforma tudo. Mamãe, Deus quer estar com você para que você experimente o amor que Ele tem por você e coloque em seu coração o convite do Senhor Jesus, feito várias e várias vezes. Não tenha medo. Não tenha medo. Meus irmãos e irmãs, Deus quer estar em nossas vidas, enchendo-nos do seu amor, que é a sua paz, o descanso de Cristo nos dias bons ou ruins, nos momentos do sorriso e também das lágrimas. Manos e manas em Cristo, imperfeitos como somos, atabalhoados como somos, precisamos do amor de Deus para sermos o que Ele nos separou para ser, corpo de Cristo. Procurando, ansiando fazer, transparecer então na nossa carne, no nosso corpo, a nossa semelhança com Ele, Jesus, para que percebam, os que procuram um lugar na consciência de Deus, para que percebam e admitam que o amor de Deus existe e dá sentido à vida. Que Deus abençoe você, mamãe, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Louvor e consagração. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Igreja em ação. Irmãos, nesse momento de Igreja em Ação, será passado um vídeo da União de Casais, hoje às 17h59, e também informar os irmãos que ontem, sábado, foi realizada a atividade da Igreja na Rua. Foi sexta para sábado, né?
no calçadão de Campo Grande, e que no próximo culto vai ver fotos, relatórios sobre a atividade. Meus irmãos, vamos prestigiar a atividade da nossa igreja. Você que participa do ano de casais, vamos nos concentrar hoje às 17h59 com o nosso irmão Eduardo. Vamos agora para o momento de dízimos e ofertas. No vídeo da igreja aí deve aparecer para você os dados da igreja. E você, meu irmão, que tem sido fiel a Deus e a sua igreja, nós agradecemos. A sua igreja não parou, a sua igreja continua trabalhando nesse período todo de pandemia, tanto com ação social, quanto com evangelização e missões. Nós agradecemos a você que continua participando desse momento também com a sua igreja e pedimos a Deus que continue abençoando ricamente as suas vidas. Hino HCC, número 344. Firme nas promessas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar, essas tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
firme nas promessas de Jesus. Faremos agora a leitura dos aniversariantes do mês. Dia 9, Alberto Mariano da Silva, Janaína Carla Teles da Fonte Dutra, Alec Moura. Dia 10, Alec Moura, Jane Pontes Farias. Dia 11, Amanda Tavares de Lima, Dirce da Silva Moreira, Sandra Regina Carneiro de Moraes. Dia 12, Carlos Ribeiro Neto, Irene Vieira Cardoso, do Jardim das Hortênsias, Rafael dos Santos Maia e Rafaela Cristina de Queiroz Durval. Dia 13, Arminda Ferreira dos Santos, Carolina Ruiz de Souza, criança, Esther Suriel da Silva Nunes, Eveline Mendonça da Silva Mendes, Marcelo Pereira de Souza, Nelson Ramalho de Souza. Dia 14, Flávio Farias de Carvalho, adolescente. Dia 15, Andréia Ramalho de Souza Freitas, Elisângela Silva dos Santos Souza, Graciete dos Santos de Almeida e Wesley Vinícius Bresolim Batista. Aniversários de casamento. Dia 10, Bruno e Ana Lúcia, bodas de trigo, 3 anos. Dia 12, Jairo e Edna, bodas de cereja, 59 anos. Marcelo e Flávia, bodas de Alexandrita, 26 anos. E dia 15, Gerardo e Lucimar, bodas de louça, 22 anos. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver o novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Oremos então, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai querido, por este momento que nós podemos estar reunidos em Tua presença como igreja, Pai querido. Muito obrigado, Pai, porque Teus servos têm sido fiéis a Ti e a Tua igreja, Pai querido. Pai, muito obrigado por mais todos esses membros que fazem um ano de primavera e ano de casamento, Pai querido. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que o Senhor possa dar saúde e paz, Pai, para cada um deles, Pai. Abençoa cada um, suas famílias, Pai, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos um louvor com a Maria Clara. Pedindo ajuda do Tiago, ele vai ajudar aqui a plugar o cabo no violão. Meus irmãos e irmãs, esse período tem sido desafiador, porém também inspirador. Obrigado, Tiago. Aqui, né? Passa aqui.
Nas escolas, a gente tem podido, com o nosso testemunho, dar testemunho de fé, mesmo sem falar, né? Mesmo sem falar sobre o amor de Deus, mas o testemunho tem sido mantido. E nesse período de mãe também eu tenho podido, Deus tem agraciado e dado a inspiração para eu escrever sobre esse tema. E eu escrevi uma canção para que as crianças cantassem na escola, então o contexto foi para as crianças da escola, porque eu estou presencial, né? Estou dando aula presencial e também online. E é uma forma sempre da gente falar do amor de Deus nas entrelinhas. E eu quero te convidar a observar a letra e dizer para você que tudo que eu estou falando nessa letra é de experiência pessoal. Até nas broncas que os irmãos vão observar, foram experiências pessoais e que eu tento transmitir isso em forma de canção. Mas que você seja abençoado, mamãe e filho, porque é um filho cantando para sua mãe, né? No caso, você cantando para sua mamãe aí. E a Maria Clara vai me ajudar, né? Que ela vai cantar para a mamãe dela. Como é importante, tarefa difícil de fazer, falar do meu amor, em especial para você. Olho para o lado, dou uma disfarçada, mas quando encaro seu olhar, minha voz fica embolada. Esse seu amor me faz muito bem. Me sinto seguro com você, mamãe. Mesmo em dia escuro, as cores sempre vêm ao seu lado. Quando ganho bronca, sei que é pro meu bem. E se faço certo, carinho sempre vem. Agradeço a Deus por você existir. Tudo que eu quero é te ver feliz. Tudo que eu quero é te fazer feliz. Você é mais do que eu sempre quis ou sonhei. Você me amou antes de eu nascer e se preocupa como vou crescer. Isso é mais do que eu preciso para dizer. Esse seu amor me faz muito bem. Me sinto seguro com você, mamãe. Mesmo em dia escuro, as cores sempre vêm ao seu lado. Quando ganho bronca, sei que é pro meu bem. E se faço certo, carinho sempre vem. Agradeço a Deus por você existir. Tudo que eu quero é te ver feliz. Tudo que eu quero é te fazer feliz. Você é mais do que eu sempre quis ou sonhei. Você me amou antes de eu nascer e se preocupa como vou crescer. Isso é mais do que eu preciso para dizer. Tudo que eu quero é te ver feliz. Tudo que eu quero é te fazer feliz. Você é mais do que eu sempre quis ou sonhei. Você me amou antes de eu nascer e se preocupa como vou crescer. Isso é mais do que eu preciso para dizer. Mamãe, amo você. Mamãe, amo você. Mamãe, amo você. Amém.
Parabéns, Maria Clara, Cizinho, que lindo louvor. Que Deus continue abençoando a família de vocês grandemente. Nós vamos agora, irmãos, ver um vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Esse vídeo foi feito pela MCM. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Lindo vídeo, né, irmãos? De um jeitinho, né? A gente conseguindo matar a saudade das nossas queridas irmãs, isso é muito maravilhoso. Vamos ao momento da declaração final. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmos 92, 14, 15. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde da covardia em não encarar a verdade sobre nós mesmos, da preguiça que nos impede saber mais da verdade sobre nós mesmos, da arrogância de pensar que a verdade sobre nós mesmos é um assunto só nosso. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para não andarmos nas trevas do medo e assim superarmos o mal de cada dia, incluindo-se a maldade das pessoas perversas. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e lute conosco, para derrubar nossa obstinação e nos deixe lutar com Ele, em busca das suas promessas. Que o Senhor nos dê paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa paz para sempre. Amém. Vamos repetir, irmãos, o que sempre repetimos no finalzinho dos nossos cultos. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo.